Bem, pessoal, vamos falar do AS, né? Pense num remédio antigo, né? Tanto que alguns escrevem que são dos primeiros remédios já descritos. Hipócrates já falava disso, né? Que era a casca de um salgueiro lá, né? Chorão. Então é um remédio que, assim, desde os primórdios da medicina já se falava dele, né? Mas do jeito como remédio, né? Comercializado, tudo isso é de 1800, final de 1800, 1890 mais ou menos, né? Que é a farmacêutica Bayer, tanto que alguns consideram que foi o primeiro remédio produzido e vendido, né? Como medicação mesmo, como tablet, como comprimido, vamos colocar assim, né? Mas vamos lá para vocês entenderem o funcionamento, né? Você vê que historicamente é um remédio muito antigo e quando Hipócrates descreveu, né? E posteriormente ele é usado muito para dor, né? Então ele é um anti-inflamatório, não esteroidal, né? Então vocês têm na minha lista aqui de medicação muitos desses remédios que eu falo e que eu cito para dor. Só que no caso da AS, a medicina foi evoluindo e hoje a gente usa muito pouco com esse fim, né? Apesar dele ter essa característica, vira e mexe você vê as pessoas usando como isso, né? E ele acaba sendo utilizado, outra função que ele tem, do antiagregante plaquetário, né? Um dos mais clássicos, um dos mais utilizados no mundo. E hoje a grande maioria das pessoas usam com esse fim, né? AS, ácido acetil salicílico, aspirina, né? Ele tem esses nomes e são utilizados justamente para esse fim de prevenção primária e também secundária quando alguém tem um AVC ou tem um infarto agudo de miocárdio, né? Ele tem a função anti-inflamatória, né? Vira e mexe, você vê alguém, tava com dor, tomei uma aspirina e tal, né? Às vezes gente mais antigo, né? Hoje é muito raro o médico prescrever de cara como ele, tem tantos remédios para dor, de pirona, paracetamol e outros, né? Ele também tem um efeito, vamos colocar assim, não tão que a gente quer, mas ele muda também a questão do trato gastrointestinal, então para úlcera, né, para gastrite, ele pode prejudicar também, talvez por isso que a gente não utiliza, que são as doses maiores, tanto para dor, para esses outros eventos, né, mas tá lá na bula e você pode utilizar também. E no caso da prevenção, o que que acontece? Ele tem um papel muito importante, né, de antiagregante plaquetário. Então a gente já mostrou esse modelo várias vezes, que é o quê? Que é uma placa de gordura, né? Que muitas vezes isso se forma e o grande problema da placa de gordura quando você tem um AVC, quando você tem um infarto, não é só ela. É que vão causando pequenas lesões aqui na parede do vaso e às vezes o nosso próprio corpo acaba acelerando esse processo de fechar o vaso. E aí que dá trombose, que dá AVC, que dá infarto. Então o AS ele tem esse papel de atrapalhar, entre aspas, a sua coagulação para evitar com que esses trombos, esses coágulos fechem os seus vasos do cérebro e do coração. E aí você já imagina o segundo efeito colateral dele. Eu falei do trato gastrointestinal, né, que ele pode dar, né, como todos os anti-inflamatórios, o rim também ele pode, mas em situações, né, em dose alta, tudo isso. A dosezinha que a gente faz de antiagregante plaquetário não costuma ser uma queixa tão comum, mas pode, né? A gente tem gastrite, tem úlcera, às vezes o médico tenta controlar melhor esses fatores, né? E outro efeito é a questão de queda, porque às vezes você cai, você tá com um antiagregante. Então a sua plaqueta que vai ser necessária, vai ser utilizada, ela não está funcionando tão bem. Então na hora que a gente, cirurgião, vai fazer uma cirurgia, um dos remédios que a gente mais pergunta, toma esse? Muita gente toma, é um remédio com a prevenção fantástica para infarto, para AVC e tal, e aí você tem que suspender muitos dias antes da cirurgia, para a plaqueta estar ok, na hora que você cortar fazendo a cirurgia não ter problema. Para a gente da neurocirurgia, vira e mexe tem que suspender, falar, ó, tá programada a cirurgia, mas você não parou o remédio que a gente tinha falado, né? Tem que conversar com seu cardio, quando vai voltar, porque é uma faca de dois gumes. Você não quer operar a pessoa e ela ter um sangramento, porque você vai precisar da coagulação boa, mas também você não quer que ela tenha um infarto, né? Se ela tá usando o remédio é para prevenir isso. Então você sempre tem essa conversa com anestesista, com cardiologista, para suspender no momento certo e voltar no momento certo, tá bom? AS, aspirina, um anti-inflamatório não esteroidal muito utilizado nessa prevenção primária e secundária de infarto, de AVC, um dos remédios mais prescritos do mundo, os mais antigos, desde Hipócrates, como eu falei no início, né? A Bayer foi um dos primeiros remédios, né, patenteados e vendidos, né, 1890 mais ou menos, e até briga em Primeira Guerra Mundial ele entrou, alguns derrubaram a patente, porque e tal, mas assim, pra você ter ideia como esse remédio é relevante. E até hoje, remédios tão antigos, com mais de um século de uso, são bem utilizados pela gente. Então a ciência ela é assim, ela vai trazendo novidades, mas você vê que muitos remédios antigos, eles continuam funcionando aí, continuam servindo pra gente, tendo uma ótima evidência de utilização, e às vezes uma função ou outra que aquele remédio era utilizado é substituído por outro. Tá bom? No caso da essa aspirina acontece muito isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa deixa aqui no comentário. Tem um vídeo antigo dele falando também, com dose, tudo isso, na playlist de medicação, tá bom? Qualquer dúvida, clica lá. Um abraço.